Bem, estamos aí às vésperas da eleição e as pesquisas que foram encomendadas trazem o Bolsonaro na liderança das intenções de votos. E a gente vai analisar um pouco a figura do Bolsonaro e ver que no bojo da sua argumentação está um sentimento anticomunista e a profissão de fé do cristianismo. Ele professa a fé do cristianismo. E eu me senti na obrigação de trazer transparência a quem possa dar crédito a essa mensagem, que isso é uma tremenda de uma contradição, porque ele generaliza a questão do comunismo de uma forma que ignorante e professa fé no cristianismo. E são visões antagônicas, comprovadamente antagônicas. Porque a Bíblia, intrinsecamente, tanto na Antiga quanto na Nova Aliança, ela é um livro comunista, ela é um livro do bem comum, ela é um livro de leis sociais, de igualdade, de distribuição igual. Então, como as teses que ele sustenta é exatamente o oposto disso, e majoritariamente o seu eleitorado se compõe de homens e de pessoas que se dizem religiosas, tementes a Deus, cristãos, eu penso que isso pode gerar também um certo trauma em quem analisa superficialmente a questão, seja ateu ou seja quem professa fé, dizendo como, bom, isso aí é ser cristão e isso pode gerar uma aversão. Com base nisso, eu vou abordar os 3 pontos do capitalismo, que é o regime econômico que nós estamos subordinados aqui no Brasil, e abordar o tripé, os 3 principais pilares da doutrina capitalista e da doutrina comunista e ver de como e provar que, claramente aqui como o comunismo está associado à visão bíblica de sociedade justa. Então, os 3 pilares do comunismo e do capitalismo eu vou abordar o sentimento na sociedade comunista de cooperação versus o sentimento na sociedade capitalista de competição, como isso está exposto na Bíblia, para você também tirar suas conclusões e também para esclarecer que Bolsonaro é uma aberração contraditória, é um fenômeno populista, mas é uma aberração contraditória, porque o que ele defende não se sustenta naquilo que ele professa. Então, um dos pilares é a cooperação, que é intrínseca das sociedades comunistas, ou da visão comunista, porque o comunismo mesmo, ele não prevê Estado, o poder instituído acima das pessoas. Então, nunca existiu uma sociedade comunista, mas existe uma visão marxista, uma crítica ao capitalismo, a explorar um modo de exploração capitalista, que aí já prevê Estado, já prevê a democracia, enfim, já defende a democracia. O comunismo não, o comunismo já é evolução disso, inclusive não prevê nem Estado. O capitalismo, ele tem intrínseco nele a competição do livre mercado. Então, as pessoas competem no trânsito, competem por uma vaga de emprego, as empresas competem no mercado, o mercado é livre. Então, competição é coisa intrínseca da doutrina capitalista, um dos pilares da doutrina capitalista, enquanto um dos pilares da doutrina comunista é a cooperação. Cooperação versus competição. Vou tratar também outro pilar, com base bíblica, para te provar que a Bíblia não pode ser usada para justificar essa ideologia carrasca, punitiva, do olho por olho, dente por dente, enfim. Outro pilar da doutrina comunista é a posse coletiva. Diferente do pilar da doutrina, talvez o pilar central da doutrina do capitalismo, é a propriedade privada, tanto de imóveis como de imóveis, que são os meios de produção, que é o que garante o lucro abusivo para o capitalista. E também a consequência de tudo isso é que no comunismo o terceiro pilar é da provisão, é da demanda, é de só se produzir aquilo que vai consumir, aquilo que a comunidade vai consumir. E enquanto que da doutrina capitalista é o lucro, é a acumulação, é a reserva, com medo do dia mal, enfim, por vários pontos que eles podem também sustentar com argumentos plausíveis, mas são antagônicos. Um prevê apenas a provisão, a demanda, o que precisa, o outro prevê a acumulação, o lucro.
Então, abordando aqui, vou tentar ser bem objetivo, começando por cooperação versus competição. Primeiro que competição na nova aliança, na aliança que se fez depois de Cristo, segundo a carta paulina aos Gálatas, competição é uma obra inerente do homem, é uma obra da carne, inerente de uma natureza caída. Ele descreve como as obras da carne emulação, que significa nada mais, nada menos do que competição. Então, isso só pode produzir ou potencializar sentimentos excludentes de cobiça, de ganância, de egocentrismo, de individualismo. E por isso que o sentimento bíblico de sociedade é exatamente o oposto. Na raiz, ou seja, o cerne da lei mosaica, tá a lei do não cobiçarás, que para muitos filósofos é a base de uma sociedade que não compete. Se você não cobiça a propriedade do seu vizinho, o carro do seu vizinho, se o jardim do seu vizinho não é parâmetro para o teu jardim, se você não cobiça a mulher do teu vizinho, os elementos de diferenciação da sociedade, então você coopera para uma sociedade justa, porque vitória para você não tem a ver com um indivíduo, com você, com o seu bem-estar, mas com o bem-estar coletivo. Então, já na lei de Moisés, você vê não cobiçarás como um princípio, uma premissa, que já abole exatamente esse sentimento de competição, que é intrínseco do capitalismo, da cobiça, que Paulo denuncia lá na frente, muito depois de Moisés, como uma obra da carne, uma obra caída, uma obra mesquinha. Em Deuteronômio capítulo 23, versículo 19, nós vemos outros elementos que demonstram esse pilar de cooperação da sociedade dos hebreus. Moisés, como um dos preceitos da lei, ele determina ao povo que um irmão não empreste ao outro com juros. Imagine você chegar no banco, que é o detentor do capital, que libera isso para o rico, mas que não libera para o pobre. Quando libera, libera com juros abusivos. E você dizer, eu preciso de R$2.000 e você vai pagar só os R$2.000. Isso é utopia, é surreal para a nossa realidade, né? Mas na sociedade primitiva, comunista de Moisés, era exatamente isso. O irmão que tinha necessidade, ele podia pegar emprestado com outro irmão, e isso era espontâneo, era voluntário, era a justiça social deles. O irmão não podia emprestar com juros, fosse alimento ou fosse dinheiro. Ah, eu preciso de trigo, tá faltando trigo, mas eu não tenho o que pagar agora. Pega aqui, meu irmão, daqui 2, 3 meses você me paga exatamente o que você pegou. Então, o sentimento da sociedade é de cooperação, não de competição. Havia lei que atendia os fracos também. Moisés, no mesmo capítulo 23, a partir do versículo 19, ele diz: quando entrares na vinha do teu próximo, pode comer tudo segundo o teu ventre tiver vontade, até te fartares, porém não levarás no cesto, ou seja, não prevê a acumulação, não prevê o lucro, a ganância, o olho gordo, vou comer agora e vou levar para amanhã, ou vou comer agora e vou levar para vender, para mim ter um cadinho. Não, era uma justiça social que já estava formada dentro deles. Se comia o que... enfim, um irmão que tivesse em fraqueza, em necessidade, passando pela vinha do seu irmão, tendo necessidade, ele poderia colher tudo que fosse da necessidade dele, mas não para acumulação, apenas para necessidade dele. Ele não podia sair dali com um cesto cheio de uva. Ele podia colher tudo que ele tivesse vontade de comer ali na hora. E ele usa o exemplo da seara também. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas. Porém, na seara não meterás a tua foice. Foice que é exatamente um dos elementos do comunismo, né? Que dá o poder para o trabalhador rural, de que produz e que viva do que produz, né? Então eu vejo que essa é uma lei que atende o fraco. Ela é uma lei que ela está posta ali para atender aquele que está vulnerável na sociedade, aquele que está no momento de debilidade. Isso corrobora para o sentimento de cooperação da sociedade, em contraste com o sentimento de competição. Posse coletiva versus propriedade privada. Na estrutura capitalista, a propriedade dos meios de produção, ela
ela é parte da formação do produto, e a própria força de trabalho do trabalhador, ela tem um preço, então ela é parte do produto, e o valor do produto final é o que na crítica marxista foi chamado de mais-valia, o lucro exorbitante do empregador. Ocorre que numa sociedade que compete, e eu digo isso porque o Bolsonaro defende Estado mínimo, ou seja, um Estado que não atua na vigilância, na fiscalização, na regulamentação do mercado de trabalho, nem do mercado livre. Então ele permite que esse rolo compressor vá passando, produzindo desigualdade, porque se ele prevê Estado mínimo, ele obviamente é a favor de reformas trabalhistas, reformas da Previdência, que vão afetar os mais vulneráveis. Vão permitir a esse empregador que termine o seu produto com uma mão de obra muitas vezes escrava, uma mão de obra, um subemprego que ele está oferecendo, porque essa é uma parte, inclusive, da reforma trabalhista, que o negociado na mesa ali supere aquilo que já foi legislado, ou seja, olha, o teu piso te garante 1.500, mas na negociação você precisa de emprego, o teu patrão vai te oferecer 1.000, ou dá ou desce, se você não quiser vai ter outros milhares lá fora que querem. E as pessoas vão se sujeitar às migalhas, então isso cria subempregos, uma mão de obra barata para que ele tenha um lucro maior. Bolsonaro defende um Estado mínimo, é basicamente para esse caminho que vai. E a propriedade privada, ela é um elemento fundamental da sociedade capitalista. Em Deuteronômios, no capítulo 24, um dos preceitos da lei mosaica, ele diz assim, ó, não se tomará em penhor, ou seja, em garantia de dívida, as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhora assim a vida, a posse do meio de produção, ou seja, a mós é uma pedra que colocada na eira esmagava a uva para extrair o suco ou esmagava o grão para fazer a farinha de trigo. A mós não era propriedade de ninguém, a posse era coletiva. Então os pequenos agricultores ali, porque também a nação de Israel, se eu não me engano, ela é menor que sei lá, ela deve ter um pouco, ela é menor que o estado de São Paulo. Então, muito pequena. Então você também, quando eu digo que as pessoas tinham uma noção de posse de terra, mas não dos meios de produção, porque ele trata a tua vinha, a tua seara, mas os meios de produção eram coletivos, então os vizinhos se reuniam ali para coletivizar as ferramentas de trabalho, para transformar a matéria-prima em um produto que pudesse ser na base do escambo, da permuta, enfim, atender a toda a comunidade através da demanda apenas. Não se tinha a cultura da acumulação, do lucro, era apenas a demanda. Eu produzi 2 barris aqui de vinho e você produziu lã, o outro produziu 4 cestos de trigo, e na base do escambo a gente ia atendendo todas as famílias da comunidade, e isso permitia até, com respeito à terra, uma produção mais consciente, que já não ocorre no capitalismo. O capitalismo precisa estimular a superprodução, porque o consumo, o excesso de consumo, ele interessa ao rico, que vai acumular, que vai lucrar com isso, mas o pobre só sobrevive. O pobre só sobrevive. Então ele diz para não penhorar nas relações comerciais ali dos vizinhos, não penhorar aquilo que era coletivo, ou seja, os bens, os meios de produção. E ele conecta isso à vida da comunidade, para você ver como isso é importante. Se você dá direito de propriedade a um meio de produção, a uma pessoa que detém o dinheiro, você está criando uma forma exclusiva de captar dinheiro e recurso para um grupo exclusivo de pessoas, enquanto a maioria vai sobreviver pelas migalhas. Na sociedade de Moisés não era assim, nem na sociedade que Jesus almejava e que Jesus apregoou. O comunismo é uma palavra que vem, a raiz da palavra comunismo é comum, é o bem comum, é o bem que atende a todos. Olha só, Atos capítulo 4, versículo 32, diz que da multidão dos que creram, um era o coração e uma era a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, era comum. Pois
não havia nenhum necessitado entre eles, porque era tudo comum, porque não havia posse, não havia ganância. Então não havia necessidade, pois porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-a, traziam os valores correspondentes na igreja e se distribuía às pessoas à medida das suas necessidades. Em Atos capítulo 6, se vê um conflito também que se gerou e que ficou explícito aí um outro princípio do comunismo, que é a democracia direta, ou seja, a convocação de assembleia para uma causa pontual e que para atender um grupo de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, um estado mais à margem. Diz que naqueles dias, multiplicando-se o número do discípulo, houve murmuração, houve um conflito entre helenistas e hebreus, porque as viúvas deles não estavam sendo esquecidas na distribuição diária, ou seja, havia uma distribuição diária, inclusive a quem não estava conseguindo produzir, mas que recebia provisões e em algum momento ali houve um conflito, alguém se sentiu em desvantagem na distribuição diária e reivindicou isso para a liderança ali da comunidade, da igreja primitiva. E os discípulos disseram, então, elejam entre vocês, isso é uma democracia direta. Nós estamos sob o regime de uma democracia representativa, ou seja, o povo delega o seu poder a um parlamentar por 4 anos, e depois o que ele vai fazer lá é interesse de empreiteiro, de rico, de grande empresário, e o povo vai continuar sendo subjugado. No caso aqui da igreja primitiva, as assembleias eram diretas, a democracia era direta, as assembleias eram para questões pontuais, no caso aqui a distribuição das viúvas, dos helenistas que não estavam recebendo a mesma provisão das viúvas dos judeus, e ali os discípulos disseram, então elejam entre vocês homens idôneos que cuidem pontualmente desse assunto, e nós encarregaremos eles disso. Então os resultados são a provisão, e o último dos pilares é a provisão contra o lucro, é a acumulação versus a demanda. Isso gera nas pessoas um senso coletivo, altruísmo no caso da provisão, igualdade social. E o último texto que eu queria abordar é como, os últimos 2 textos, porque eu não vou ler, mas são as ideias de Moisés e de Jesus com relação à distribuição, à provisão. Moisés, quando tira o povo do Egito, da escravidão, o povo peregrina pelo deserto e quando atravessa o Mar Vermelho, o povo tem medo daquela liberdade que o deserto dá e também tem saudade de alguns privilégios, entre aspas, que eles tinham no tempo da escravidão, como vez ou outra comiam carne, enfim, eles começaram a reclamar e Deus ali atende a reclamação deles e opera ali um milagre que o próprio judeu não entendeu, que é a provisão que vinha através do maná, ou seja, um sereno que caía do céu todas as manhãs e quando esse sereno era seco, ele caía na superfície, ele era seco pelo raio do sol, ele se tornava uma escama muito fina e os judeus nunca tinham visto isso, então eles chamaram de maná, que significa exatamente o que é isso, porque eu nunca vi isso. E o maná, quando eles comiam, eles tinham gosto de bolos de mel, então eles apelidaram aquilo ali de maná e era a provisão de Deus. Ocorre que, como eles foram sustentados um longo período pela provisão que era o maná, a provisão que era o maná tinha uma determinação, que não se colhesse para o dia de amanhã. Ou seja, o sentimento não era de acumulação, era da provisão que é diária. Só que numa sociedade existem pessoas mais fortes que as outras. E isso gerou alguns conflitos também. E Moisés teve que instituir aquilo que eu chamei de o banco do Gomer. O Gomer é um cesto, é uma medida que Moisés instituiu, porque os mais fortes colhiam mais que os mais fracos. Imagine o mais forte que tem uma família de 3 pessoas, saía para o campo de manhã para colher o maná, e ele voltava com seus cestos cheios para uma família de 3 pessoas, enquanto que o mais fraco, de repente uma família de 7, 8 pessoas, voltava com o cesto vazio. Isso gerava um conflito, porque meu irmão mais forte colheu mais para menos e eu colhi menos para mais pessoas. Isso gerava um conflito. Talvez o forte podia argumentar, eu tive mérito é minha força. Eu fui e colhi, eu sou merecedor disso. Mas Moisés aboliu isso de acumulação.
Porque ele institui no capítulo 16 de Êxodo, se você for ler, o banco do Gomer. Ele diz, olha, em saindo todos para coletar o maná, vocês vão passar aqui antes na nossa mesa aqui e nós vamos medir no Gomer. O que colheu menos do que um Gomer, ou seja, um cesto de farinha por cabeça, por pessoa, ele vai ter a sua medida equivalente a um Gomer. E como que eu vou equivaler? Eu vou tirar do que colheu mais. Se você chegou aqui com a tua provisão e superou um Gomer, então eu vou depositar para atender o que colheu menos. Esse é o sentimento justo da lei social que opera para a justiça na sociedade primitiva judaica. Por isso que é um pilar, é a provisão, é a demanda. O fraco é atendido tanto quanto o forte, ainda que o forte tenha produzido mais. E o forte acaba tendo prazer, porque para ele vitória não é individual, é coletiva. Se meu irmão está sendo bem atendido como eu, então nós vencemos. Para o capitalista, não, a vitória é individual. Então vamos com a faca nos dentes para o mercado e quem pode mais chora menos. Aí já gera na outra vertente o consumo, a sociedade é de consumo, é do mérito, é de quem pode mais chora menos, é da insensibilidade com o vizinho, com as demandas sociais, com as desigualdades. Isso gera ciúme, gera inveja, porque a sociedade está cheia de cobiça. O próprio Jesus disse que é impossível você servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, porque ou você há de amar um e odiar o outro, ou amar o outro e odiar o um. Então não dá para você servir a Deus, que é da justiça social, dos oprimidos, dos fracos, das viúvas, dos órfãos, e dizer que também ama Deus, ama o dinheiro. Eles são antagônicos, como o que o Bolsonaro apregou é antagônico ao que ele representa, que é o que há de mais repugnante no sentimento da sociedade, de elitismo, de supremacia branca, de patriarcado, enfim, e de uma série de outros pontos que nós sabemos que está lá na natureza dele, de autoritarismo. Jesus mesmo também, para concluir, eu disse que tentaria fazer em 15 minutos, já são 25 minutos, mas eu vou concluir aqui. Jesus uma vez conta a parábola dos trabalhadores da última hora, que é mais ou menos como Moisés organizou a sua sociedade, onde quem colhia mais não tinha sobrando e quem colhia menos não tinha faltando, a distribuição era igualitária. Jesus também traz uma parábola uma vez para expor como funciona o reino de Deus, e ele diz: o reino de Deus é semelhante a um patrão que saiu para empregar trabalhadores, e ele foi na praça e chamou os trabalhadores da primeira hora, ou seja, a hora dos judeus, da sexta hora. A hora dos judeus é contada, da primeira hora, perdão, é contada a partir do primeiro raio de sol, que seria às 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã, ele saiu para contratar trabalhadores para sua obra, para sua seara, para os seus empreendimentos, e ele combinou o dinheiro de um dia de trabalho, um denário, por aquela força de trabalho. Ele está usando a estrutura do capitalismo para dizer o que é justiça social, que a estrutura do capitalismo era inerente ao imperialismo, ao Império Romano. Então ele está usando a estrutura do capitalismo para expor o que é justiça social. Aí ele diz que depois ele ainda saiu ao meio-dia, às 9 horas da manhã, para contratar outros trabalhadores e combinou um denário também com cada um pelo restante do dia, e aí ele fez isso ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e às 5 horas da tarde, na última hora, por isso que a parábola chama os trabalhadores da última hora. Ele chamou os trabalhadores e combinou o mesmo denário que ele pagou, porque já estava trabalhando às 6 horas da manhã, para o que ia ser contratado agora para trabalhar só 1 hora, ia produzir muito menos do que o que estava trabalhando desde as 6 horas da manhã. E ele faz questão de dizer na parábola que quando o empregador ele foi prestar suas contas, foi acertar suas contas com o funcionário, ele chamou primeiro os da última hora, né? E isso gerou um ciúme grande, porque quando os da primeira hora viram que os da última hora receberam um denário, ou seja, o que o empregador tinha combinado com eles lá de manhã, eles falaram: pô, se esse cara trabalhou 1 hora, recebeu um denário, nós vamos receber uma horinha extra aí, né? Só que chegou neles quando receberam um denário também. E o que é típico da sociedade capitalista, que é o ciúme, que é a contenda, que é a divisão, que é a inveja, já criou ali um conflito, um choque de visões.
dizendo, pô, mas nós trabalhamos o dia inteiro para você, você pagou pra gente a mesma coisa que pagou pra esse aí que só trabalhou 1 hora. E Jesus está dizendo, olha, se eu quero ser bom, você não pode pautar a minha bondade pela sua mesquinharia. Porque o reino de Deus, no reino de Deus, os últimos serão os primeiros. E é assim que funciona. Eu estou usando a sua estrutura de sociedade injusta para dizer que eu prezo por justiça social. Eu não combinei com você um denário? Estou sendo honesto com você, estou a seu denário. Você trabalha por obrigação. Esse aqui trabalhou 1 hora para mim com empenho, que ele sabe que é as migalhinhas. Então, tá aqui, um denário, igualou todo mundo na justiça social. Então, tirem suas conclusões. Nós estamos às vésperas das eleições. Eu só não queria que as pessoas, especialmente, porque eu não consigo entender se o eleitor do Bolsonaro que se diz cristão, se ele é ignorante ou se ele é mal intencionado. Porque se ele for ignorante, você tem que tolerar, você tem que expor com algum argumento, tentar trazer luz ao caso. Mas se ele tiver dolo, aí tem má fé, aí ele tem que ser confrontado publicamente mesmo. Então esse vídeo nada mais é do que um esclarecimento de que o Bolsonaro é a contradição em pessoa. Ele não pode se dizer anticomunista e cristão ao mesmo tempo. Entende? Porque o cristianismo é intrinsecamente comunista e o sentimento da sociedade mosaica também era comunista, com leis sociais de justiça, de igualdade. Então, abordando esse tripé, eu exponho a contradição que é Bolsonaro para tentar iluminar o entendimento de alguém, ou criar ainda mais inimigos, sei lá, enfim, mas que possa trazer clareza para o raciocínio de alguém às vésperas das eleições, para que a gente possa, já que não estamos num regime de democracia direta, ou seja, onde a gente se reúne em pequenas comunidades para tratar nossas questões com liberdade, para pontuar os nossos líderes de uma forma objetiva e depois, se tiver que destituí-los, fazer isso já, delegar autoridade agora e na semana que vem destituir a autoridade, porque é assim que funciona numa democracia direta. As assembleias elas são reunidas para as questões pontuais. Mas numa democracia representativa não é assim. Se você errar o seu voto, só daqui 4 anos você vai poder corrigir. Então a gente foi para a rua, pediu fora Dilma, não sei o que, lá veio o Temer. Depois todo mundo se arrependeu e quis outro impeachment. E para um cara mais descarado ainda. Um cara que recebeu mala de dinheiro, um cara que fez acordo com os grandes empreiteiros e fez muito mais do que os que já tinham feito antes dele com menos tempo de governo. Governou para os ricos, falou em reforma da Previdência, fez reforma trabalhista, prejudicou os mais vulneráveis e nós não temos como tirar, porque a democracia é representativa, ele está atendendo os interesses do rico, então o rico não é interessante para o rico que ele saia. Então, de igual forma, nós vamos delegar o nosso poder por 4 anos numa democracia representativa. É importante que a gente faça isso com consciência, fugindo desses enganos populistas de Bolsonaros e afins. Beleza? É isso aí e tamo junto. Até uma próxima.